Podcast Hospital Gênesis. Olá, bem-vindos a mais um podcast Hospital Gênesis. Eu sou Alice Maia, muito prazer, e dessa vez nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. Mas antes, eu quero que você lembre aí que nós viemos conversando nos últimos podcasts sobre especialidades que o Hospital Gênesis tem na ortopedia, né? Além de ser um hospital de referência em parto. Então, você sabia que o Hospital Gênesis tem essa variedade de especialidades? Se não sabe, pode ir colocando aí do primeiro até o último podcast e escutar tudo que a gente vem trazendo de conteúdo por aqui. Hoje, nós vamos conversar com o Dr. Plínio Linhares, ele que é membro da equipe de ortopedia do Hospital Gênesis, é cirurgião da coluna vertebral, médico formado pela UFC, a Universidade Federal do Ceará, residência médica em ortopedia e traumatologia e especialização em cirurgia da coluna vertebral pelo INTO do Rio de Janeiro, formação avançada em cirurgia endoscópica de coluna vertebral pelo Mark Institute de Miami e Universidade Cidade de São Paulo, é membro titular da Sociedade Brasileira de Coluna e da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, tem artigos científicos publicados em revista nacional e internacional, professor e fundador do curso preparatório para residentes de ortopedia e traumatologia, o curso cpot.com.br, Dr. Plínio Linhares. Que prazer recebê-lo aqui no nosso podcast do Hospital Gênesis. Bem-vindo. Legal. Obrigado, Alice. Primeiro, agradecer a todos aqui pelo convite, né? Todo mundo da Rádio Tempo, receptividade maravilhosa. E parabenizar pela iniciativa de estar trazendo informação de qualidade para os nossos ouvintes. E, sobretudo, parabenizar o Dr. Marcelo por estar com essa iniciativa legal e o pessoal do Hospital Gênesis, que sempre faz um trabalho maravilhoso dentro da assistência médica de Fortaleza. Já tem uma tradição sensacional e agora com essa modernização de toda a equipe, de todo o trabalho que vem sendo feito. Prazer todo nosso de recebê-lo aqui. Eu fico muito feliz de falar sobre esses assuntos, né, que são aí comuns. Quem não tem aquela dorzinha nas costas, não sabe por quê, de onde que vem, problema de escoliose, hérnia de disco, que é um problema também comum. Nós vamos falar sobre tudo isso, dor no pescoço, dor na lombar. Aí fica ligado no nosso podcast que nós vamos conversando aí agora falando sobre a escoliose, Dr. Plínio. Vou começar por aí. Existe algum sinal para suspeitar que eu tenho escoliose? Como é que eu descubro esse problema? Legal, Alice. Na verdade, essa é uma pergunta ótima, sim, porque na verdade a escoliose é uma doença muito subdiagnosticada, muito negligenciada, na verdade, entendeu? E é uma doença muito comum. Existem alguns sinais que a gente pode perceber e até o familiar em casa, a mãe, o pai, conseguir suspeitar que tem alguma alteração no alinhamento daquela criança, né, que a gente define como uma escoliose. Vou citar alguns que talvez sejam os mais comuns e mais práticos de conseguir visualizar até em casa mesmo. Por exemplo, uma altura diferente, uma assimetria dos ombros, uma altura diferente dos quadris, né, uma silhueta diferente na criança, adolescente, geralmente que é uma mulher, né? Às vezes na mulher também você consegue notar um pouquinho de assimetria dos seios, né? Da costela, você vê que está um pouquinho diferente. Isso tudo são sinais que já podem sugerir a presença de escoliose. A partir de que idade que a gente percebe? Olha só, Alice, a escoliose pode aparecer em qualquer idade, né? Mas ela se torna mais evidente, né? O diagnóstico se torna mais fácil, digamos assim, quando a criança entra no que a gente chama de estirão do crescimento da puberdade, né? Que na mulher é um pouco mais precoce, ali 9, 10, 11 anos de idade, e no homem é um pouco mais tardio, 12, 13. Mas geralmente no estirão da adolescência, entre 10 e 13 anos, ela se torna mais evidente. Isso é fato. Você tem citado aí mulher com mais ênfase. É realmente mais acometida a mulher com a escoliose? Ela é mais suscetível a desenvolver? Existem realmente, Alice, alguns estudos que já comprovaram isso, né? Que a escoliose ela é, de fato, mais comum em mulher, né? Tem um fator genético também ligado a isso, né? Mas a mulher é geralmente mais acometida, tem estudo que fala em 6 vezes, tem estudo que fala até um pouco mais, mas é bem mais acometida do que homens, com certeza.
E é verdade que quem tem escoliose não pode fazer atividade física? Na verdade, isso é um grande mito e é uma pergunta muito recorrente que eu recebo, né? A escoliose idiopática, né, que é a mais comum de todas, que é essa mais comum que a gente consegue encontrar, ela não tem contraindicação ao paciente fazer exercício físico. Isso é um grande mito, um grande tabu que ainda existe, né? A criança que tem escoliose, ela está liberada para correr, para brincar, para fazer natação, para fazer balé, o que ela se sentir à vontade. Claro, cada caso é um caso, mas de maneira geral não tem nenhuma limitação nesse sentido. Há alguma predisposição genética para que a pessoa desenvolva a escoliose? Meu pai tem e eu estou predisposta a ter também? Na verdade, existe sim, existe um fator genético ligado ao aparecimento de escoliose, mas de maneira geral ela tem uma causa multifatorial. O que é isso? São vários fatores associados no seu aparecimento. Então não tem como dizer que é só por causa da genética, é só porque a minha mãe tem e eu vou ter. Mas tem sim um fator genético. Geralmente, pessoas que têm um familiar com escoliose têm um risco aumentado de ter escoliose também. Antigamente, eu via mais, vou falar por mim agora, pessoas com coletes, né, que são órteses, com problema de escoliose. Eles ainda são muito utilizados, é indicado realmente, ou mudou, teve alguma evolução no tratamento, assim? O que aconteceu? Fato. A especialidade de coluna, especificamente, é uma das especialidades da medicina que teve um dos maiores avanços tecnológicos e de modernização dentro da medicina. Fato. Porém, alguns tratamentos tradicionais continuam sendo usados, né? E talvez você tenha essa percepção que use menos colete, mas é porque talvez os coletes tenham ficado mais tecnológicos. A gente tem coletes mais discretos, tem coletes que consegue usar mais por baixo da roupa, mas existe sim, ainda hoje, a indicação de colete. Em linhas gerais, Alice, o colete deve ser usado numa criança, num adolescente que tem uma curva moderada, que vai ali entre 20 e 40 graus, e numa criança que ainda está na fase de crescimento, tá? Então, criança um pouquinho mais velha já tem um pouco de limitação, mas ainda é usado sim, com certeza. Eu lembro que na época da escola tinha uma colega nossa que ela usava esse colete, ela era muito tímida, ficava envergonhada, né, por usar e tudo. Mas aí deu uma modernizada então e o pessoal tá mais tranquilo para usar. E na verdade isso é um fator que às vezes gera um desconforto na criança. Então ainda é uma coisa muito estigmatizante, digamos assim, entendeu? Mas claro, quando bem indicado, tem que ser usado, não tem como. Quem tem escoliose pode desenvolver problemas respiratórios por conta da curvatura? Afeta os pulmões? Tem relação? Legal. Isso também é um grande mito, assim, Alice. Muita gente, até muito paciente chega para a gente e questiona sobre isso, né? Mas a escoliose, a gente mensura ela pelo grau da curva, né? Como eu falei anteriormente. E a maioria dos estudos já comprovaram que ela só tem um acometimento da caixa torácica, dos pulmões, só vai apertar o pulmão quando é uma escoliose de grande magnitude. A gente considera isso quando é uma curva que passa de 100 graus. Tá? Então, abaixo disso, o risco é bem minimizado, entendeu? Então, tem que desligar essa informação, né? De alguma forma. É um mito. Uma escoliose que geralmente a gente encontra são escolioses de baixo valor angular, né? Escolioses menores, digamos assim, o risco de comprometimento do pulmão é muito baixo. Qual é o exame que detecta? Como é que é feita a avaliação? Primeiro, o exame mais importante que é insubstituível é o exame clínico, né? É você examinar o paciente, fazer um exame físico bem feito. O exame de imagem, que se chama exame complementar, porque vai complementar o seu diagnóstico, a gente consegue dar um diagnóstico e aferir o tamanho da curva com uma radiografia. A radiografia é o exame básico e que eu consigo mensurar a curva e até conseguir predizer o quanto aquela curva vai piorar ou não. Tá? Então a radiografia é um exame excelente para diagnóstico. O paciente chegando no Hospital Gênesis, né, a mãe ou o pai ou o responsável com uma criança ou uma adolescente que está com indícios, digamos assim, sintomas, né, está com algum sinal de escoliose, ele tem um atendimento então lá. Perfeito. Completo. A nossa equipe de ortopedia, hoje a medicina está muito segmentada, né? E a ortopedia também. Então a gente tem especialidade de
cada segmento do corpo, digamos assim. E o Hospital Gênesis conseguiu trazer isso para dentro da instituição, trazer um especialista de cada área. E na ortopedia não é diferente. A gente tem especialistas de coluna, a gente tem a nossa equipe de coluna com alguns profissionais que estão lá dentro e conseguem fazer esse acolhimento, essa triagem, fazer radiografia e fazer esse atendimento e acompanhamento do paciente. Certo. Bom, eu vou falar aqui para quem está ouvindo o nosso podcast, né, que nós vamos conversar ainda durante a nossa programação sobre dor lombar, que é um problema recorrente, né? E vamos começar a falar sobre hérnia de disco. Porque às vezes eu escuto a pessoa falando, eu tenho hérnia de disco. Você fez exame? Não, mas eu tô com uma dor aqui. Você tem que fazer exame. Eu acho que tem que fazer, né? Antes de mais nada, o que é a hérnia de disco, doutor Plínio? Vamos lá, vamos dar um passo atrás para a gente conseguir definir legal. A coluna da gente ela é formada por um grupamento de vértebras. São 33 vértebras que ficam uma em cima da outra. E entre as vértebras a gente tem um tecido que na verdade é formado por cartilagem que amortece esse impacto entre as vértebras, né? E ele é um tecido fibroso, como eu falei, que ele é molinho e consequentemente ele pode sofrer desgaste ao longo da vida, né? Por diversos fatores. E quando esse desgaste acontece, consequentemente esse disco pode sofrer e apertar algum nervinho que passa ali perto da coluna. Isso se chama hérnia de disco. É quando esse disco desgasta e aperta algum nervinho, né? É realmente um problema muito comum, né? E na verdade a gente consegue, de certa forma, conseguir ter indícios de diagnóstico de hérnia de disco até mesmo sem fazer exame, né? Tem alguns Quais sinais... são os sintomas mais comuns? Legal. Em termos de sintomas, os mais comuns, né, em termos de prevalência, uma dor lombar, que é aquela dor mais baixa aqui na coluna lombar, querendo pegar a região glútea. A dor ciática, que é definida como aquela dor que começa na região lombar, desce pelo glúteo, desce por trás da coxa, panturrilha, podendo chegar até o pé. E outro sintoma muito comum é um sintoma que a gente chama de parestesia, mas na verdade se traduz como um formigamento. É como uma dormência na perna. Então esses 3 sintomas são com certeza os mais comuns. Qual a diferença entre protusão discal e hérnia de disco? Legal. Eu falei anteriormente que o disco é uma camada cartilaginosa, várias camadas cartilaginosas que servem para absorver o impacto entre 2 vértebras. Porém, ele é composto por 2 segmentos, uma parte externa e uma parte interna. Quando essa parte externa, que é como se fosse o cinturão que segura o disco no lugar, se rompe, isso é conhecido como hérnia de disco. Porém, quando ela não se rompe, mesmo assim fica querendo apertar o nervo sem romper essa parte externa, que eu chamei de cinturão do disco, isso é apenas uma protusão, tá? Então, em termos de gravidade, a protusão é um pouco menos grave do que a hérnia propriamente dita, tá? Mas isso não significa que o paciente que tem uma protusão vai ter menos sintomas do que o paciente que tem uma hérnia propriamente dita. Isso é muito subjetivo, tá? Quais são os principais mitos relacionados à hérnia de disco, por exemplo? Existe, realmente, ainda hoje tem muito tabu assim, em relação à hérnia, né? Eu tô com uma aqui, que eu até, inclusive, vou começar com ela, que eu não sei se é tabu, se é verdade. Quiropraxia, alinha a coluna? Vamos lá. A quiropraxia é uma terapia alternativa, na verdade está dentro do mundo da fisioterapia, né? A fisioterapia é uma grande entidade, né? E dentro da fisioterapia a gente tem segmentos dentro da profissão. E a quiropraxia é uma terapia que tem vários estudos comprovando a eficácia, tá? Que melhoram quadro de dor lombar, melhora uma cervicalgia, mas a médio e longo prazo, o melhor tratamento para quem tem dor de coluna, uma hérnia de disco, uma dor lombar, com certeza é um fortalecimento bem feito da musculatura que está ao redor da coluna. E aí a quiropraxia pode se limitar um pouco nesse processo de fortalecimento, mas num quadro de dor, sim, a quiropraxia é maravilhosa, sensacional. Voltando lá para os mitos, então, o que realmente é mito? Vamos em lá, relação à hérnia? Muito engraçado assim. Doutor, eu tenho hérnia de disco, então eu tenho que dormir num colchão ortopédico, né? Não existe essa necessidade, eu tenho um problema de coluna, eu tenho hérnia, eu tenho que ficar parado total num colchão duro. Isso não existe mais. Então, mais importante do que um colchão duro, digamos assim, claro, o colchão tem que ter uma consistência
firme, né? Não pode ser tão macio, mas também não deve ser tão duro. E mais importante do que um colchão, por exemplo, é uma postura legal na hora de deitar, entendeu? Deitar numa posição na qual você consiga manter a anatomia e o alinhamento preservado da sua coluna, mas isso é um grande mito. Um outro mito, eu tenho hernia de disco, não posso fazer caminhada, por exemplo. Doutor, eu posso fazer caminhada? Pode, mas isso, num primeiro plano de tratamento, a gente sempre vai tentar fazer outros exercícios antes de fazer uma caminhada propriamente dita, mas não é que não pode, pode sim. Certo. Já que você falou em tratamento, existe algum medicamento capaz de fazer a hérnia de disco regredir? Tem um Legal. medicamento eficiente para isso? Legal. Na verdade, infelizmente, ainda hoje, mesmo com todo o avanço da medicina, a gente não conseguiu inventar ainda nenhum remédio que vá lá naquele disco, né, que sofreu alguma lesão, que rompeu e consiga absorver aquela hérnia, aquele disco. Não existe um remédio que te dê um disco novo. Infelizmente, isso não existe, né? Mas a gente consegue manejar a hérnia com outras medicações para aliviar a dor, mas para resolver aquele disco e absorver a hérnia, infelizmente a gente não tem isso ainda. E qual exame que detecta a hérnia de disco? É preciso realmente fazer um exame de imagem? Qual é esse exame específico? No Hospital Gênesis tem? Como fazer? Vamos lá. A hérnia de disco nem sempre precisa de um exame de imagem para se dar o diagnóstico, tá? Como eu falei, o exame de imagem ele é um exame complementar. Tá? Então ele vai complementar a minha percepção, o meu exame clínico, né, na hora de avaliar o paciente, de fazer um exame bem detalhado. E em linhas gerais eu posso te falar 3 sinais e sintomas que você mesmo pode fazer uma autoavaliação e conseguir ter uma sugestão de diagnóstico de hérnia. Tá? Primeiro, é o padrão da sua dor. Né? Se você tem aquela dor que eu citei anteriormente, que desce por trás da perna, podendo chegar até o seu pé, essa dor é definida como dor ciática, já é um sintoma de hérnia. O segundo sintoma é aquele formigamento que desce por trás da perna, que depende, na verdade, do local, né, que a hérnia acomete. E o terceiro ponto seria uma elevação dolorosa da perna. Quando o paciente tem uma piora da dor ao elevar a perna, mantendo o joelho esticado, isso pode ser sinal de hérnia. Claro, ficou na dúvida, a gente precisa ver e tal. O melhor exame para avaliar, sem dúvidas, é a ressonância magnética. Tá? E lá no Gênesis a gente consegue sim fazer exame, com certeza. Certo. Tem tratamento, como é que é, né? Além de todo o medicamento, acompanhamento, como é que é o tratamento? Dá para tratar sem cirurgia? Como é que funciona? Excelente pergunta. Na verdade, o tratamento de hérnia de disco, é importante a gente frisar que cerca de 90% a 95% dos pacientes que têm hérnia, a gente consegue tratar sem cirurgia. Tá? Então, um número mínimo assim vai precisar de algum procedimento cirúrgico. Então, é o primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro. Não é todo mundo, eu tenho hérnia de disco, vou ter que fazer uma cirurgia, não. Pelo contrário. A grande maioria a gente consegue tratar sem cirurgia. E aí entrando no tratamento sem cirurgia, né? Como é que 90% a 95% das pessoas ficam bons sem cirurgia? Eu gosto de embasar isso num tripé, né? Na qual o primeiro ponto desse tripé seria medidas comportamentais. O que é isso? São coisas no dia a dia que a médio e longo prazo vão incomodando a coluna. Então vamos lá, uma postura legal, manter um peso adequado, né? Manter uma postura legal para deitar, para trabalhar, ter uma ergonomia bacana no trabalho. Ponto. Esse é o primeiro fato que tem que ser observado. O segundo ponto desse tripé que eu citei anteriormente seria um fortalecimento legal da nossa coluna. A nossa coluna é como se fosse um navio no mar preso por cordas. Se essa cordinha estiver frouxa, seu navio fica mexendo. Concorda comigo? Se a cordinha estiver firme, seu navio fica parado. Mesma analogia para a coluna. Se a coluna estiver com as cordinhas que estão ao redor dela frouxinhas, que são os nossos músculos, consequentemente, as vértebras ficam fazendo micromovimentos. E isso predispõe à hérnia. Né? Tanto ao aparecimento como à progressão do quadro. Então, fortalecimento muscular, fato. É um dos principais pilares desses 3. E o terceiro pilar, na verdade, é o pilar medicamentoso. Né? Isso a gente consegue, ponderando cada caso e vendo qual a situação de cada paciente, prescrever e fazer algumas medicações específicas para o problema. Eu recebi uma pergunta, que sempre que eu coloco o assunto que a gente vai conversar aqui no podcast, eu boto lá no grupo e o pessoal manda pergunta. E eu não sei se está no mito ou se está na realidade, essa daqui.
O Geraldo ele perguntou: a acupuntura faz parte da indicação de tratamento para hérnia de disco? Legal. Excelente pergunta. A acupuntura, assim como a quiropraxia, ela está dentro do mundo da fisioterapia, né? Então ela é uma terapia que também tem uma eficácia comprovada, né? Já tem muitos estudos comprovando, mas ela tem uma função, sobretudo, para alívio de sintoma, para sair daquela crise, para melhorar a inflamação, ponto. Isso eu acho maravilhoso. Mas a médio e longo prazo, para deixar as cordinhas do seu navio duro, acaba que a acupuntura se limita um pouco, entendeu? Mas sim, ela tem uma função excelente no momento mais agudizado ali de dor, de inflamação. Mas Pode auxiliar, digamos assim. Isso. Ele serve como... Ele está ali no nosso leque de possibilidades de tratamento, com certeza. Certo. E como é que é a cirurgia? Eu fico imaginando aqui uma hérnia no disco da coluna. Como que é essa cirurgia? Legal. Na verdade, essa cirurgia se chama dissectomia. Dissectomia se refere ao disco que você vai lá, aquele disquinho que saiu do lugar e apertou o nervo, e arranca, como se fosse arrancar ou tirar ele, aquela partezinha que está apertando o nervo, tá? Hoje em dia, como eu falei anteriormente, as cirurgias de coluna estão muito modernizadas, digamos assim, né? Então essa cirurgia a gente tem feito cada vez mais de maneira menos invasiva. Ou a gente usa microscópio, ou a gente usa o endoscópio. O endoscópio é uma técnica cirúrgica bem moderna para a coluna, na qual a gente coloca um aparelho que tem uma câmerazinha interligada na ponta, e por dentro desse aparelho eu consigo manusear pinças, tesouras, todo o material que eu consigo chegar lá no disco e tirar a hérnia numa incisão de menos de 1 centímetro, tá? Então hoje em dia as cirurgias para hérnia estão cada vez mais modernas, entendeu? E essas duas técnicas que eu falei anteriormente, a microscopia e a endoscopia, a gente tem conseguido fazer lá no Hospital Gênesis. Resolve o problema ou existe um risco de depois da cirurgia a hérnia voltar? Excelente pergunta. Existe sim, existe um índice de recidiva da hérnia que a gente chama e que dependendo da literatura, ela pode variar de 5% a 15%, né? Então assim, de maneira geral, de cada 10 pessoas que operam hérnia, uma pode voltar, entendeu? Então existe assim, o risco dela voltar com certeza. Não é todo mundo, né? Você não pode também achar assim, eu não vou fazer a cirurgia não, que depois volta, vou passar por esse processo cirúrgico, mas não, é bem pequeno o índice, então, de pessoas que têm o problema de novo, né? Você falou sobre fortalecimento muscular e eu já ouvi alguém falando na academia assim, você tem a hérnia de disco, não dá para fazer agachamento, não pode pegar peso, não pode fazer isso, né? Realmente o agachamento faz mal? Como que funciona essa questão dos exercícios para fortalecimento para quem tem? Para quem convive, digamos assim, faz o tratamento, não fez a cirurgia, não é necessária a cirurgia, né, nesse caso. E como que faz mal mesmo fazer agachamento? Perfeito. Na verdade, assim, uma frase, um lema assim, para minha prática e para todo paciente que eu converso é que coluna é inimiga de repouso, né? Esse é o primeiro fato. E aí, entrando nesse não repouso, nos exercícios, o que a gente sabe, o que a gente tem? Fato, não existe nenhum exercício que seja proibido para quem tem problema de coluna. Não tem nada comprovando que eu tenho problema de coluna e não posso fazer agachamento, não posso fazer um leg press. Isso não existe. E pelo contrário, né, já tem estudo que mostrou que o agachamento livre é o melhor exercício para fortalecer a coluna. Olha só. Olha que engraçado, né? Então, não é que você não pode, mas claro, tudo com supervisão ou de educador físico ou de um fisioterapeuta, fazer o exercício com o arco de movimento completo, fazendo a postura legal, aumentando o peso gradualmente, isso tudo eu te garanto que não vai dar problema. Claro, cada caso é um caso, mas o agachamento é o melhor exercício para a coluna. Certo. Qual o mais indicado? Que você falou que é o agachamento que é bom e tudo, mas qual é o mais indicado e o pior? O menos indicado, o exercício mais indicado e o menos indicado para quem tem problema especificamente de hérnia de disco, digamos assim. Legal. Como eu falei anteriormente, a nossa coluna ela é envolta por músculos que formam um sistema, né, muscular que a gente denomina core. Core é uma sigla em inglês que significa núcleo,
né, que é como se fosse a musculatura central do nosso corpo, né, que envolve toda a nossa coluna. Então, existem vários exercícios que conseguem fortalecer esse core e me dar a garantia de que a minha coluna está bem protegida. Tá? Então, assim, como eu falei, o agachamento é um dos melhores, mas, por exemplo, abdominal, prancha frontal, prancha lateral, todos os exercícios que vai trabalhar a musculatura de tronco, abdominal, paravertebral, glúteos e coxas, isso vai ser muito benéfico para o paciente que tem problema na coluna. E te dizer um exercício proibido, difícil, hein? Eu nunca vi nada dizendo sobre proibição de exercício. Isso aí é mais um mito que a gente tem comentado. Então é um mito mesmo. Tá certo. Vamos entrar agora para falar sobre dor lombar. Ai, ai, ai. Tem relação com a idade, com o peso. O paciente chega lá atrás de atendimento, procurando atendimento, ele tem mais ou menos que idade e fala pra gente o que é a dor lombar. Legal. Na verdade, a dor lombar, na maioria das vezes, ela é uma forma de defesa do nosso corpo, né? É quando o corpo está sendo submetido a alguma situação que está gerando uma inflamação ou um alinhamento errado e, consequentemente, o nosso corpo quer defender. E a forma que a gente usa para defender é travando a musculatura. E quando a musculatura trava, ela dói, né? Isso gera inflamação, isso gera dor, isso gera aquela crise de dor lombar. Então, geralmente é uma resposta do organismo. Em termos de causa... Tem relação emocional também? Sim. Já tem comprovação de que estresse, raiva, emoção, tudo isso pode agregar como causas da dor lombar, que tem um fator psicossocial assim, bem importante realmente, isso é fato. Né? Mas a dor lombar, no Brasil especificamente, só para você ter ideia, em 2017, por exemplo, foi a principal causa de afastamento pelo INSS. Né? Nossa. Então é uma causa muito comum e já tem dados mostrando que 8 em cada 10 pessoas tem dor lombar. Ou já teve ou vai ter em algum momento, então é uma coisa super prevalente, fato. Como diferenciar, como é que eu posso saber o que é dor nos rins e dor lombar? Legal. Eu tô aqui com uma dor, mas eu não sei se é lombar, se é no rim. Como é que eu descubro? Legal. Às vezes pode gerar realmente uma confusão, né, no diagnóstico, até os sintomas podem ser ali parecidos pela localização, né? Mas alguns pontos chaves eu posso dar de dica para tentar para diferenciar esses dois padrões de dor. Primeiro, a dor nos rins geralmente é uma dor abaixo da caixa torácica, então que abaixo das costelazinhas começa aquele incômodozinho, que geralmente pode vir associado com algum sintoma sistêmico. O que é sintoma sistêmico? Um calafrio, uma febre, ânsia de vômito, né? Aquele mal-estar, e que geralmente pode estar associado também com sintomas urinários, ardência a urinar, dificuldade para fazer xixi. Opa, já fica ligado que pode ser rim. A dor lombar geralmente é uma dor mais maçante, né? mais em peso, e que geralmente está ligado com a posição. Você percebe um caráter mecânico na dor, né? Eu deito, a minha dor melhora. Quando eu fico assim, piora. Quando eu viro o tronco, já sugere um pouco mais de dor lombar mecânica muscular, porque o rim, a dor é invariável com a postura, com a posição, né? E aí sempre quando a gente tem alguma dúvida, tem um paciente que está ali, em cima do muro, aí a gente, lá na emergência do Hospital Gênesis, a gente tem, a gente consegue ter essa conversação com o pessoal da clínica médica, que também está sempre de plantão, a gente consegue discutir o caso, consegue fazer exame de imagem, ultrassom de vias urinárias para diferenciar, exame de urina, ou exame de sangue. Então a gente consegue ter um atendimento bem integral na emergência do Gênesis. Imprescindível investigar, né? Isso. A dor. Se é renal, se é lombar, se tá com dor, tem que procurar o hospital, né? Perfeito. Certo. Eu vou fazer uma pergunta agora particular, minha. Seios grandes são agravante para dor ou problema nas costas? Legal. Excelente pergunta. Os seios grandes, naturalmente, né, faz com que o nosso centro de gravidade do corpo seja jogado para frente, né? Então, acaba que você modifica a distribuição de carga de peso do nosso corpo. E aí, tem estudo que mostrou que tem relação, né? Sobretudo quando a mama
o volume mamário ele é medido em litros, né? Então, quando o volume da mama passa de 1,2 litros, já é um fator de risco para você ter dor no dorso. Dor no dorso é aquela dor aqui mais no meio das costas, aqui perto da escápula, perto das pás, né? Mas não mostrou relação direta com dor lombar, aquela dor mais baixa, né? Mas dor no meio das costas, sim, tem relação. Certo. Cintas lombares. Eu já fui para academia e vi o pessoal lá na academia com aquelas cintas. Eu fiquei confusa. Será que ele já tem um problema na coluna? Tem um problema na lombar? Para que exatamente servem as cintas e se existe alguma contraindicação? A pessoa pode usar ou só com indicação médica? E para que servem, né? Legal. Na verdade, as cintas, a gente vê muito a banalização do uso, né? Então, você vê muita mulher usando para fins estéticos, você vê, para afinar a cintura. O que acontece quando você coloca uma cinta no seu corpo, né? Naturalmente, seu corpo vai interpretar como: tem uma coisa ali fora fazendo o trabalho que era para minha musculatura fazer. Então, consequentemente, a sua musculatura vai atrofiar. E aí essa atrofia muscular, depois que você tira a cinta, eu usei durante 2, 3 meses, depois que você tira a cinta nesse período, a sua dor lombar vai até piorar. Então, a cinta tem indicações específicas, né? E de rotina, eu costumo orientar para paciente, não paciente, mas para trabalhador, como um equipamento de proteção individual, para prevenir uma lesão no trabalho, a pessoa que trabalha muito pegando peso, levantando carga, aí sim dá para usar para prevenir lesão, mas usar para fins estéticos, isso daí totalmente contraindicado. Quero usar uma cinta só para afinar minha cintura, tô com a barriga grande aqui, quero usar um vestido, vou colocar uma cinta uma vez, pode? Aí sim, aí tá liberado. O uso da cinta esporádico, um eventozinho, vou usar aqui, mas diariamente, de maneira corriqueira, regular. Pode causar até um problema. Pode predispor você a ter uma hérnia, a ter uma lombalgia, a ter uma inflamação, com certeza. Certo. Você tinha falado sobre dormir, se sente dor ao dormir, tudo. Tem uma posição ideal para dormir? Eu já ouvi falar que é do lado esquerdo. É verdade? Legal. Na verdade, é difícil e é chato você dizer assim, você tem que dormir assim, você tem que dormir assado. Claro, a melhor posição para você ficar, para você dormir, para você descansar, é a posição que seu corpo se sente confortável. Ponto. Porém, existem 2 posições na qual o alinhamento da nossa coluna fica mais preservado, né? E, consequentemente, consegue manter a anatomia legal. São elas, primeiro, ou de barriga para cima, com um travesseirozinho embaixo do joelho, de tal maneira que seus joelhos fiquem dobradinhos, ou de lado com um travesseiro entre os 2 joelhos. Dessas 2 maneiras, a tua coluna consegue manter o alinhamento legal e a tua lombar e a tua cervical não vai estar susceptível a sofrer. O lado não importa? Não, o lado é indiferente. O lado é indiferente. Dormir de barriga para baixo e dormir de rede, já tem que ponderar, na verdade. Quem dorme de rede a vida inteira está acostumado ali, já é o contrário. Sobretudo cearense, né? Toda sala de cearense tem uma rede na sala armada. Se for para a cama, já dá dor nas costas. Existe isso mesmo? Você tem o hábito de dormir só daquela forma, mudou. Tem esse problema? Na verdade, eu acho que isso está mais ligado porque você acostumou o seu corpo ao errado, né? E aí, quando você vai dormir na cama com a postura corretinha, ele vai sentir. Mas existe um período de adaptação que a gente chama, né? Que geralmente ali 3 semaninhas, teu corpo vai realinhando, a musculatura vai readaptando, e aí passou desse período inicial, tu consegue dormir legal numa postura bacana, diferente da que tu dormia na rede, entendeu? Entendi. Tem algum exercício que é proibido e que tem alguma dica que o senhor pode dar para quem quer iniciar alguma atividade física? Já falou aí lá na hérnia de disco que não tem exercício proibido para quem tem hérnia de disco, mas para quem quer iniciar alguma atividade física, qual a mais indicada, né, para quem tem dor lombar, e na academia ou em casa? O que a pessoa pode fazer que vai ajudar, vai auxiliar? Perfeito. Excelente pergunta. Sobretudo na atual conjuntura que a gente tem passado nesses 2 anos, né? A pandemia nos deparou assim numa situação que todo mundo ficou um pouco mais isolado, consequentemente um pouco mais sedentário, né? Se isolou um pouco mais, sem fazer atividade física e muita gente
que já não fazia, fez ainda menos, né? Então, o que eu oriento? Se você está parado sem fazer nenhuma atividade física, primeira coisa, começar atividades aeróbicas. Primeiro, para ganhar fortalecimento, ganhar condicionamento físico. Ponto. Até a questão da respiração também, né? Você começa a ganhar fôlego, você começa a caminhar, pedalar. Respiração, para ganhar flexibilidade, para a tua musculatura ir saltando. E por isso é importante sempre, quando for fazer, alongar pré e alongar pós, né, o treino ali. Gosto de orientar que evite exercícios curtos, que a gente chama de HIIT, que é aquele exercício com explosão, porque isso pode predispor muito a uma lesão, né? E terceiro ponto, eu gosto para quem está começando, sempre tentar favorecer mais os exercícios multiarticulares. O que é isso? São exercícios na qual você consegue trabalhar vários grupamentos musculares ao mesmo tempo. Por exemplo, eu quero fazer aqui, eu tenho disposição aqui de fazer ou um agachamento ou uma cadeira extensora, né? Que é aquela que a gente estica o joelho ali na academia. O que você prefere, doutor? Idealmente agachamento. Por quê? Você consegue trabalhar musculatura de coluna, quadris, coxas, glúteos, tudo isso vai junto. Por exemplo, na cadeira extensora, eu só consigo trabalhar basicamente musculatura de coxa. Então, idealmente, se você conseguir fazer exercícios sempre fora da máquina, exercícios livres, sempre melhor. Eu tenho uma dúvida sobre, não que eu já tenha estado gestante, mas eu já vi mulheres grávidas que estão sempre com dor nas costas, assim. Pela lógica, a gente imagina, porque a barriga está muito grande e tudo, mas até que ponto que afeta realmente a coluna da mulher, né? A questão da gestação, e se há algo que ela possa fazer, tem que fazer um acompanhamento com um ortopedista, como é que é durante a gestação? Legal, excelente pergunta. Na verdade, toda mulher que tem problema na coluna pode engravidar, né? Eu vou poder engravidar, vou poder ter filho, eu tenho hérnia, vou poder ter filho? Pode ter filho, tá? E geralmente a dor lombar ela fica mais agudizada, ela se pronuncia mais durante a gestação por dois principais motivos, né? Primeiro, porque o aumento do volume abdominal ali consequentemente gera um aumento de sobrecarga na lombar. E segundo, porque essa distensão abdominal faz com que a musculatura do abdômen fique mais frouxa, ela fica mais flácida, digamos assim, mais esticada. E, consequentemente, aquela musculatura que eu chamei de core lá atrás, ela vai ficar meio que sobrecarregada, digamos assim. Então a mulher grávida ela é predisposta assim a ter dor lombar. E o que eu oriento? Já inicialmente sempre fazer um planejamento familiar, né? Vou engravidar, então já começa a fazer um acompanhamento conjunto com obstetra, com ginecologista e com ortopedista, tá? E a partir daí fazer um trabalho específico de fortalecimento para essa região abdominal e lombar. E a gente pode fazer isso até longo prazo, ao longo da gestação. No Hospital Gênesis tem todos os médicos especialistas que podem fazer esse acompanhamento. Sim. A gente tem um trabalho bem legal lá da equipe da gineco e da obstetrícia. E agora com o pessoal da ortopedia a gente tem feito bem essa ponte aí, bem legal. Muito bom saber disso. Existe alguma relação da dor no pescoço com a dor lombar ou com algum problema de coluna? Estou com meu pescoço aqui travando sempre. É só o pescoço, é tensão, é dor na coluna? O que pode ser? Tem essa relação? Legal. A dor no pescoço geralmente, primeiro é fato, né? Em termos estatísticos, tem muita gente que tem dor lombar e de forma associada também tem dor cervical, né? Geralmente elas vêm até associadas, né? E a gente não consegue segmentar a coluna. Eu tenho um problema só na cervical. Eu tenho um problema só no meio das costas. Só a lombar. Isso não existe. Se você tem um problema na cervical, consequentemente isso afeta o alinhamento de toda a sua coluna. Então existe uma relação direta de ter problema aqui e ter problema lá, entendeu? Então é muito associado realmente. Eu tive um acidente de moto alguns anos atrás e fiquei com a perna um pouco mais curta. A minha coluna, ela compensou essa diferença da perna. Mas eu ando mancando. Eu estou predisposta a ter uma hérnia de disco, eu estou predisposta a ter algum problema maior na coluna. Eu estou falando Alice aqui, que aconteceu de verdade. Vamos lá. Na verdade, a coluna é o nosso eixo de carga do corpo, né? Ela fica ali e ela influencia e é influenciada
pelos membros superiores e pelos membros inferiores, né? Então, quando você tem alguma dismetria, alguma diferença de tamanho em membro inferior, consequentemente, isso vai ser jogado para cima. Seu quadril vai sentir, sua lombar vai sentir. A dor que eu estou sentindo no pescoço pode ser disso? Pode ser uma das causas associadas. É difícil bater o martelo e dizer que é só, Alice, é só isso. Tem que ir lá, né? No Hospital Gênesis. Acho que talvez seja prudente, hein? Doutor Plínio, muito obrigada. Foi um grande prazer, muito esclarecedor todo esse bate-papo aqui no nosso podcast. E quero que você deixe aí suas redes sociais, os contatos, além do atendimento que ele dá no Hospital Gênesis, onde é que a gente pode encontrá-lo? Legal. Minha rede social é dr.pliniolinhares. Tem um canal também no YouTube com o mesmo nome. E meu e-mail, quem quiser mandar alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa, contato@pliniolinhares.com, tá? Mais uma vez agradecer a todos da Rádio Tempo pela oportunidade e pela iniciativa, então de parabéns, e agradecer também pelo convite e me coloco à disposição para eventuais outros programas e podcasts. Olha, eu quero muitos outros, viu? Tem muito o que conversar, mas senão vai ficar muito longo aqui o nosso podcast. E vamos conversar ainda sobre outros assuntos também de coluna, né? E todas as especialidades que o Hospital Gênesis tem. Doutor Plínio, muito obrigada. E, pessoal, até a próxima. Podcast Hospital Gênesis.